Polícia trabalhou rápido e homem que estuprou criança de 11 anos na última quinta-feira em Cocal do Sul já está atrás das grades. E mais, Criciúma cedia evento que oportuniza estágio remunerado no exterior. Segunda-feira é dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Aperto no orçamento familiar. Casan confirma aumento no preço da tarifa. Ministério da Saúde informa: tomar anticoncepcional sem orientação médica pode gerar trombose. E no esporte, os gols de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 15 de agosto de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A polícia de Cocal do Sul trabalhou rápido e já identificou o homem que sequestrou e estuprou uma criança de 11 anos. O caso ocorreu na última quinta-feira. Confira na reportagem. A Polícia Civil se pronunciou sobre o caso da menina de 11 anos raptada e estuprada em Cocal do Sul na última quinta-feira. Segundo o depoimento detalhado da vítima, a polícia conseguiu chegar em um parecer. Na última quinta-feira, no período da tarde, essa criança caminhava pela rua próxima à sua residência na cidade de Cocal do Sul, quando um indivíduo se aproximou dela e, usando de um estratagema para conseguir ganhar a confiança dela, pediu uma informação, dizendo-se que estava procurando um determinado local. A criança, por conhecer, apontou, deu a informação e ele estendeu a mão, abriu a porta, estendeu a mão para cumprimentá-la. Aproveitando-se da inocência da criança, a criança foi fazer o gesto de cumprimento e ele a puxou para dentro do veículo. Pelas informações obtidas até o momento, não se tem conhecimento se a vítima havia sido drogada ou se o acusado estava drogado. A polícia verifica a informação do acusado ter um local específico onde ele abusava sexualmente das vítimas. Informalmente, ele falou que ele havia ingerido bebida alcoólica e remédio, mas isso foi informalmente. No começo era para um apartamento, as primeiras vítimas eram para um apartamento. E agora essa residência que ele adquiriu aí, a gente está investigando, ele adquiriu faz pouco tempo, e pelo menos 2 ou 3 vítimas ele levou para essa casa. Na última década, esse é o primeiro caso de estupro de vulnerável no município de Cocal do Sul. Nós já estávamos prevendo que seria um foco de alguns crimes que não estavam acontecendo, em virtude de que os outros municípios estavam se equipando com equipamentos de segurança, como câmeras e outros dispositivos de maior segurança. E essa criminalidade sempre ela tende a migrar para os municípios mais desguarnecidos. Em 10 anos que eu estou aqui na cidade, não tem nenhum registro de crime nesse tipo de modus operandi, nesse tipo de crime. A polícia conseguiu fazer a ligação do mesmo acusado com mais 3 crimes que ocorreram em Içara e Balneário Rincão. Confirmado mais 3 casos com absoluta certeza pelo depoimento das vítimas de que é o mesmo autor. Cidades de Içara e Balneário Rincão. Estamos agora investigando mais um caso que pode ter acontecido no município de Morro da Fumaça. A presença das câmeras de segurança espalhadas pela cidade foi fundamental para a elucidação do crime. Hoje, o município comporta mais de 32 câmeras distribuídas em diversas partes da cidade. As câmeras nos auxiliaram muito, porque é uma prova contundente que ele esteve na cidade de Cocal e que ele esteve na rua onde a vítima foi apanhada e contra sua vontade e o desenrolar da situação, Você sabia que o uso de anticoncepcional sem a orientação médica pode ocasionar trombose? Confira em nossa reportagem especial. Com apenas 1 ano de uso de anticoncepcional, a consultora de marketing Eliane foi internada às pressas em um hospital de Brasília com trombose venosa cerebral. Fiquei no hospital 12 dias. Saí e fiquei em tratamento por mais 6 meses, até eles descobrirem se era realmente o anticoncepcional, se era realmente
se tinha outro fator. Eu fiquei durante 6 meses em tratamento. Recebi alta no final de setembro, a começo de outubro. E o laudo, né, no caso, o médico falou que era anticoncepcional, que foi o fator principal, já que não tem outra causa, uma outra explicação. A trombose é uma doença grave que pode provocar a morte do paciente. O paciente normalmente sente uma dor com um edema que ocorre, na maioria das vezes, na musculatura da panturrilha, ou seja, na famosa batata da perna. Essa fase inicial aguda, ele tem um risco de complicações como embolia pulmonar. Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de uma mulher desenvolver trombose por causa do anticoncepcional. Herança genética, tabagismo e obesidade, por exemplo, são fatores de risco e precisam ser avaliados pelo médico antes da indicação da pílula. O primeiro ponto, não deveria ser vendido indiscriminadamente na farmácia. O médico, no caso do colega que for prescrever o anticoncepcional, ele deve fazer uma avaliação criteriosa do paciente. O médico que prescreve tem responsabilidade de orientar bem o paciente, o farmacêutico que dispensa tem, a população tem que ter o cuidado com a questão da automedicação, né? Porque muitas vezes você escuta dizer que o medicamento foi adequado para uma amiga e você acaba utilizando também. Então, a automedicação é um risco porque você faz às cegas. A seguir tem a previsão do tempo e outras notícias aqui no Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o sol voltará a predominar em meio às nuvens na região. A temperatura mínima ficará na casa dos 16 graus e a máxima fica perto dos 22. Na quarta-feira, dia 17, o dia amanhecerá ensolarado, porém teremos pancadas de chuvas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 23. Na quinta-feira, o dia amanhecerá com céu encoberto e vai melhorando no decorrer do período. A mínima será de 13 graus e a máxima de 17. Na sexta-feira, o dia amanhece bom, com o sol predominando em meio às nuvens. À tarde, o tempo vira com o registro de pancadas de chuvas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 16. Os cidadãos criciumenses e de cidades que têm a gestão da água realizada pela Casan já estão preparando o bolso. Afinal de contas, um reajuste na tarifa está vindo por aí. A repórter Morgana Salvador nos traz mais informações. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, repassou o reajuste de 10,81% na tarifa de água. O repasse passa a valer a partir de hoje nos 198 municípios catarinenses atendidos pela Casan. O valor está aprovado desde o início de julho por 3 agências reguladoras que atuam nas áreas de abrangências da empresa. O valor cobrado vai depender dos metros cúbicos utilizados pelos consumidores. As pessoas que pertencem à tarifa social, à residência A, o preço vai ficar em R$ 7,46 para quem consome até 10 metros cúbicos e R$ 12,25 por metros cúbicos quando o consumo for ultrapassado de 50 metros cúbicos. Já a tarifa residencial B, os consumidores que utilizarem de até 10 metros cúbicos devem pagar R$ 39,77. Quando superar o consumo de 50 metros cúbicos, o valor vai ficar de R$ 12,25 por metro cúbico adicional. As micro e pequenas empresas que consomem até 10 metros cúbicos devem pagar R$ 41,47. Passando dessa quantidade, o valor por cada metro cúbico fica em R$ 9,74. A indústria pagará um mínimo de R$ 58,70 por mês até 10 metros cúbicos e de R$ 9,74 por cada metro cúbico adicional. As empresas públicas terão custo semelhante. Já as empresas que têm consumo elevado, há um contrato especial. Morgana Salvador, para o Informe Região.
Um evento em Criciúma está criando uma oportunidade para quem deseja tentar a sorte no exterior através de um estágio remunerado. A reportagem é de Morgana Salvador. Para estudantes, são vários os benefícios de buscar um estágio fora do país. Além de conquistar a experiência na área almejada, ainda consegue enriquecer o currículo. A oportunidade de ter uma experiência no exterior, independente do tempo, que a pessoa vai estar, ela é transformadora. A gente tem a oportunidade de vivenciar culturas diferentes da nossa, aceitar muitas vezes diferenças que existem lá fora, tanto comportamentais, do dia a dia, ou mesmo profissionais, no dia a dia das empresas. Então, o fato de ter a oportunidade de ir para fora, além da aquisição de um idioma estrangeiro, ou às vezes dois, dependendo do local que tu vais, tu consegue aprender mais de um idioma, dependendo do tempo que tu ficas no exterior. Este contato com outra cultura acaba preparando o estudante para o mercado de trabalho e o estágio oferecido é remunerado. Desde o momento que a gente começou a divulgação desse projeto, a gente mandou muitos e-mails para os nossos contatos de parceiros, clientes, fornecedores, enfim, a receptividade está sendo muito boa. A gente percebe o interesse do empresário em conhecer. Claro que sempre fica um pouco das dúvidas na questão legal, a questão trabalhista, e que, na verdade, o projeto funciona como uma lei de estágio normal. Então, a empresa, da mesma maneira que ela recebe um estudante nacional, que ela oferece uma vaga para um estudante no Brasil, é a mesma legislação que ela vai utilizar para o estrangeiro. Na prática, para o programa poder funcionar, é necessário de instituições de ensino, o interesse de estudantes e as empresas estejam com disposição em investir nos estágios de estudantes estrangeiros para que os estudantes brasileiros consigam um espaço lá fora. A remuneração que tu vai obter no exterior, ela não vai ser suficiente para te custear todas as despesas numa viagem, mas tu vai reduzir muito esse custo. Então, hoje a gente percebe muitos intercâmbios, programas de intercâmbios que são custosos e acabam sendo limitantes em termos financeiros. Esse projeto, pelo menos, tu consegue, através do tempo que tu vai estar no exterior trabalhando e adquirindo uma experiência na tua área profissional, essa remuneração acaba amortizando muito das despesas que tu vai ter durante esse tempo. Em Criciúma, a SATIC e a ESUCRE fazem parte deste programa e disponibilizam esta oportunidade para que os alunos obtenham essa experiência. O que chamou a atenção foi a chance que o aluno tem de ir para fora, para o exterior. A gente acredita que isso vai alavancar um conhecimento muito mais profundo, e vai ter uma diversidade de conhecimentos muito interessante para o nosso aluno, que a gente espera que ele volte também, e possa também compartilhar com os demais aqui da instituição. Com essa atitude, já existem algumas empresas que estão dispostas a abrir as portas para estudantes estrangeiros e acreditam que esta troca de conhecimento pode acrescentar e muito no trabalho a ser realizado diariamente. Um programa realmente bem interessante e a intenção nossa é trazer esses estudantes de fora para trocar experiências com os nossos profissionais da nossa empresa. A seguir, os gols da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E durante o final de semana foi realizada a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos aos gols. A rodada iniciou no sábado com o jogo Sport e Flamengo e o Sport levou a melhor com este gol de Edmilson. Final Sport 1, Flamengo 0. Em Campinas, a Ponte Preta bateu o Figueirense. O primeiro gol da Macaca foi anotado por Wendel, Ponte 1-0. Roger finalizou o marcador com este gol. Final Ponte Preta 2, Figueirense 0. Ontem, em Porto Alegre, o Grêmio atropelou o Corinthians. Pedro Rocha abriu os trabalhos para o tricolor dos Pampas, Grêmio 1-0. O segundo gol gremista foi anotado por Everton, Grêmio 2-0. Miller Bolanhos fechou a conta para os gaúchos. Final, Grêmio 3, Corinthians 0.
Em Cariacica, no Espírito Santo, duelaram Fluminense e América Mineiro. Henrique Dourado fez o gol do triunfo do tricolor carioca. Final, Fluminense 1, América Mineiro 0. Em Salvador, o Vitória recebeu a visita do Santa Cruz e os donos da casa abriram o marcador com Diego Renan. Vitória 1-0. O Santinha conseguiu empatar a partida com este gol de Thiago Costa, tudo igual, 1-1. O Vitória mais uma vez ficou em vantagem. O William Farias fez o segundo do rubro-negro baiano, Vitória 2-1. Mas Pisano decretou o direito de igualdade em Salvador. Final, Vitória 2, Santa Cruz também 2. Na Vila Belmiro jogaram Santos e Atlético Mineiro. O Santos passeou em campo. Gustavo Henrique de cabeça abriu o marcador. Santos 1-0. Ricardo Oliveira, artilheiro santista na temporada, abriu a vantagem. Santos 2-0. O Peixe não teve pena do Galo e novamente Ricardo Oliveira mandou para o fundo das redes. Final, Santos 3, Atlético Mineiro 0. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebeu a visita do Coritiba. Rafinha escorou para o fundo das redes. Cruzeiro 1-0. Casim conquistou o empate para os paranaenses, tudo igual, 1-1. O Coxa conseguiu virar a partida. Juan, em cobrança de falta, fez este belo gol. Coritiba 2-1. Mas no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu empatar o duelo. Ábila foi o autor do gol cruzeirense. Final, Cruzeiro 2, Coritiba também 2. Em São Paulo foi surpreendido pelo Botafogo. Sassá escorou o cruzamento que veio da esquerda e mandou para o fundo das redes. Final, São Paulo 0, Botafogo 1. Em Curitiba jogaram Atlético Paranaense e Palmeiras. Vitor Hugo fez o gol da vitória dos visitantes. Final, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. Hoje, às 8 da noite, teremos o fechamento da rodada. Chapecoense e Internacional irão jogar em Chapecó. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.